Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a função f de reais para números não negativos, excluindo-se o zero, em reais, definida por f de x igual ao log de x na base 1/2. Esboce o gráfico dessa função. Muito bem, quando nós tivermos a condição de que f, função de reais para números não negativos, excluindo-se o zero, em reais, e que esta função for f de x igual ao logaritmo de x na base a, nós vamos ter, claro, que levar em conta que este a pertence ao conjunto dos reais, este a deverá ser positivo e este a não pode ser 1. Nós temos uma função que é denominada logarítmica. E para podermos fazer o esboço desse gráfico, ou o esboço do gráfico dessa função, nós vamos atribuir alguns valores de x que são convenientes para nós. Isso não significa que, caso você deseje, obedecendo-se às condições da questão, atribuir outros valores de x, não vai ter problema nenhum. Agora, vamos colocar então esses números. O x nós vamos colocar então como sendo 1/8 ou 0,125. Nós vamos colocar aqui 1/4 ou 0,25. 1/2 ou 0,5. Vamos colocar também 1, 2, 4 e 8. Agora vamos calcular f de x com cada um destes números pré-estabelecidos. Então vamos fazer isso considerando, claro, a nossa função de x dada por log de x na base 1/2. Então, vamos fazer isso, vamos fazer esses cálculos agora. Bem, repetindo a nossa função, então nós temos aqui f de x, que é o log de x na base 1/2 ou base 1/2. Vamos substituir o primeiro número, o primeiro valor. Nós temos, então, x que vale 1/8. Façamos, então, f de 1/8, que vai ser igual ao log de 1/8 na base 1/2. 1/8 pode ser reescrito como sendo log de... Esse 1/8 vamos fazer 1/2 ao cubo, ou 1/2 elevado a 3, na própria base 1/2. Antes de prosseguirmos, vamos recordar aqui alguns detalhes que podem nos auxiliar com os demais cálculos. Primeiro, com a definição de logaritmo. Vamos supor que nós temos aqui o logaritmo de um número n numa base a, que terá como resultado o número z. Todo logaritmo escrito nesse formato pode ser desenvolvido também como sendo a elevado a z igual a n. Desde que este n seja positivo, maior que zero, que o a também seja positivo, ou seja, maior que zero, e que este a não seja 1. Vamos precisar também da consequência da definição de logaritmo, que nos garante que o logaritmo de um número a elevado a um expoente z na base a será o próprio expoente z. Vamos tentar justificar o porquê isto é válido. Vejam só, vamos então chamar o logaritmo de a elevado a z na base a de y. E aplicando a definição inicial de logaritmo, nós vamos ter a elevado a y, que será igual a elevado a z. Notem que as bases são as mesmas, então simplificando-se as bases, igualando-se aqui os expoentes, nós vamos ter então y, que é igual a z. Ou seja, nós dissemos que log de a elevado a z na base a é y. Mas como y é igual a z, então nós podemos colocar o z aqui. Portanto, simplificando, toda vez que nós tivermos base a e base a com um certo expoente, ou seja, quando as bases são iguais, o resultado é o próprio expoente. Voltando aqui no cálculo que estávamos fazendo, notem que nós temos log de 1/2 elevado a 3 na base 1/2. O expoente é 3, então o resultado é o próprio número 3. Então, para x 1/8, nós vamos ter um f de x que será 3. Agora, façamos f de 1/4.
E vamos escrever 1/4 no lugar de x, escrevendo log de 1/4 na base 1/2. Fatorando 1/4, como fizemos com 1/8, nós vamos obter log de 1/2 elevado ao expoente 2 na base 1/2. Como a base 1/2 é igual a 1/2 do logaritmando, o resultado é o próprio expoente 2. Voltamos para a tabela e colocamos o número 2. Continuando os cálculos, nós vamos fazer agora f de 1/2, que vai ser igual ao logaritmo de 1/2 na base 1/2. Lembre que esse 1/2 é elevado a 1. Como 1/2 do logaritmando é igual a 1/2 da base, o expoente é o próprio resultado desta aplicação de logaritmo, ou seja, aqui é 1. Agora façamos f de 1, que vai ser igual ao log de 1 na base 1/2. Vamos escrever esse 1 de um jeito que nos interesse. Nos interessa escrever log de 1/2 também, elevado a 0. Afinal, 1/2 elevado a 0 é 1. E isso na base 1/2. Como nós temos base do logaritmando 1/2 e a base do logaritmo 1/2, o resultado é o próprio expoente 0. Então, vamos escrever na tabela o 0. Façamos agora f de 2, que vai ser igual ao log de 2 elevado a 1 na base 1/2. Se nós invertermos aqui 2, que é 2/1, invertermos numerador e denominador escrevendo-se log de 1/2, nós podemos trocar o sinal do expoente. Então, vamos colocar aqui expoente negativo ou menos 1. E na base 1/2 para o logaritmo. Nós fizemos isto para poder obter o resultado desse logaritmo, que é o seu expoente, uma vez que as bases são as mesmas. E o expoente aqui é menos 1. Então, escrevemos menos 1 quando x for 2. Agora, façamos f de 4. Obedecendo à mesma lógica, nós vamos ter o log de 4, que é 2 ao quadrado, na base 1/2. Se invertermos numerador e denominador do 2, vamos ter log de 1/2 também, desde que façamos a troca do expoente, colocando menos 2, lembrando que a base do logaritmo é 1/2. Portanto, o resultado aqui é o próprio expoente, menos 2. Finalmente, nós temos f de 8. Vamos escrever log de 8, que é 2 ao cubo, na base 1/2. Se fizermos a inversão do 2, colocando log de 1/2, podemos trocar o sinal do expoente colocando menos 3 na base 1/2 do logaritmo. O resultado, de acordo com a consequência de definição já vista, é o próprio expoente, neste caso, o próprio menos 3. Então, colocando aqui na nossa tabela, o menos 2 e o menos 3 que faltaram. Agora que nós temos a tabela já construída, nós vamos esboçar o gráfico da função. Então, retomando na tela inicial, colocando os números que nós encontramos. Então, nós temos 3, 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2 e o menos 3. Vamos colocar uma letra para cada um destes pontos, pares de pontos, para que a nossa localização no plano cartesiano fique um pouco mais simplificada. Então, vamos chamar aqui de A, de B, C, D, E, F e G. Marcando já o primeiro ponto. Então, na verdade, vamos partir do ponto em que x vale 1 e y vale 0. Depois nós retrocedemos. Então, se x valer 1, vamos estabelecer aqui a nossa escala. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 e 8 no eixo x, 1, 2 e 3 no eixo y positivo e menos 1, menos 2 e menos 3 no lado negativo. Marcamos então o primeiro ponto, vamos marcar o ponto D. Para x1, o y vai ser 0, ou seja, marcamos no próprio eixo x. E o ponto que nós vamos marcar aqui é o ponto D. Então, o ponto D já foi. Vamos para o ponto E. Para x2, y menos 1. Então, marcando o ponto aqui, nós temos o ponto E. O próximo ponto nos garante que se nós tivermos x4, f de x será menos 2.
Então, vamos aqui estabelecer o próximo ponto, que é o ponto F. E, finalmente, para x8, f de x será menos 3. Então, marcando aqui o ponto, este é o ponto que nós chamamos de G. Agora, voltamos. Quando marcamos x1, o y foi 0. Agora, nós queremos a metade de 1. Então, a metade de 1 vai nos dar um f de x, que será 1. Então, mais ou menos aqui. E esse é o ponto C. Então, o ponto C já foi. O ponto B. Quando nós tivermos a metade da metade, nós vamos ter f de x, que é 2, e é o ponto B. E, finalmente, o ponto A vai ser a metade da metade da metade, com f de x valendo 3. Unindo agora esses pontos, lembrando que, pela configuração da função, esse gráfico jamais vai atravessar aqui o eixo y, ou intersectar, se você preferir um termo mais elegante. E o gráfico vai ficar aproximadamente com essa configuração. Ok, galera? Vamos só prestar atenção aqui na base dessa função cujo gráfico nós construímos. A base é 1 meio. Este 1 meio é 0,5. E é menor do que 1. E é maior do que 0. Toda vez que isto acontecer, toda vez que nós tivermos esta base A da definição de logaritmo, ou melhor, da definição de função, função logarítmica, então essa base A for menor que 1 e maior que 0, essa função será uma função decrescente. Muito bem, fizemos o que foi solicitado na questão. Esboçamos o gráfico da função. Com mais uma questão resolvida e estudada, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua jornada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo, galera. Tchau!